Olá, amigos e amigas da Universidade de São Paulo. Eu sou Ayrton Escobar, repórter do Jornal da USP, e esse é o primeiro Boletim USP Covid, um programa semanal de entrevistas que vai receber especialistas da Universidade de São Paulo para falar sobre a situação da pandemia de Covid-19 no Brasil, também tirar dúvidas e passar orientações para que as pessoas possam atravessar essa pandemia da melhor maneira possível, com o máximo de tranquilidade, segurança, sabendo que a universidade e o poder público estão tomando as medidas necessárias e com base nas melhores informações científicas disponíveis, né? Os vídeos irão ao ar toda segunda-feira, vinculados a um boletim epidemiológico que será produzido pela Comissão Assessora de Saúde da Reitoria da USP, que vai trazer atualizações periódicas sobre a situação da pandemia e também as orientações necessárias para o enfrentamento desse quadro epidemiológico, né? Com foco nas cidades onde a USP está fisicamente presente. As entrevistas não serão ao vivo, serão gravadas, mas o público vai ter a oportunidade de participar e enviar suas perguntas com antecedência por meio de um formulário online, cujo link vai ser disponibilizado na descrição deste vídeo. Bom, feita essa introdução, eu vou apresentar agora os nossos dois convidados desse primeiro boletim. Começando pelo professor Aloísio Augusto Contrim Segurado. Ele é professor titular da Faculdade de Medicina da USP, especialista em doenças infecciosas e parasitárias, presidente da Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional, a ALCANE, e coordenador da Comissão Assessora de Saúde da Reitoria da Universidade de São Paulo. Temos também o prazer de ter aqui conosco a professora Ana Sara Levin, também professora titular da Faculdade de Medicina da USP, especialista em doenças infecciosas e parasitárias e membro da Comissão Assessora de Saúde da Reitoria da USP. Tá? Então, Aloísio, Ana, muito bem-vindos, obrigado pela presença. Vou começar passando a palavra para o professor Aloísio para falar sobre a composição dessa comissão e as medidas que a universidade tomou para o enfrentamento da situação atual da pandemia e para o retorno das atividades presenciais agora em 2022. Então, professor Luísio, quais são essas medidas e como é que vocês vão trabalhar ao longo desse ano, por favor? Olá, bom dia, Ayrton, bom dia, professora Ana, bom dia a todos que nos escutam. De da USP, professor Carlotti e a professora Maria Arminda, preocupados com a situação da pandemia de Covid-19 no estado de São Paulo, tomaram esta semana diversas medidas no sentido de tranquilizar a nossa comunidade e repassar-lhes as informações necessárias para o enfrentamento deste momento. Foi constituída uma comissão assessora de saúde do reitor e da vice-reitora, composta por docentes especialistas na área e demais membros da comunidade, para que nós possamos orientar a gestão sobre as medidas a serem tomadas nesse enfrentamento. Esta comissão também se encarregará de manter a comunidade atualizada sobre a situação da pandemia, pois essa situação é sempre muito dinâmica, Ayrton. Então, esses boletins, como que estamos gravando hoje, eles serão repetidos semanalmente para que a gente possa atualizar a cada semana qual é a situação naquele momento, com boletins impressos e divulgados por via eletrônica com dados atualizados e com essas entrevistas nas quais algumas dúvidas poderão ser sanadas. Além disso, foi já colocado à disposição da comunidade, ela foi chamada e convocada para informar o seu status vacinal. A situação da pandemia hoje só não está pior porque nós temos uma grande porcentagem da população paulista com imunização completa. Então é muito importante que a USP conheça o status vacinal da sua comunidade. Todos os docentes, alunos de graduação, alunos de pós-graduação e servidores técnico-administrativos foram convocados a fazer uso dos nossos sistemas corporativos, o Júpiter, o Janus, o Marte, para inserir o seu status vacinal e ali, então, nos dar um mapeamento geral de quão protegida está a nossa comunidade. Foi também facilitado o mecanismo de solicitação de afastamento do trabalho presencial para aqueles servidores e docentes que apresentarem sintomas de síndrome gripal. Então, o comunicado divulgado pelo professor Carlotti e a professora Maria Arminda listou uma série de sinais e sintomas característicos da síndrome gripal.
Se cada uma das pessoas identificar ali ao menos 2 daqueles sintomas, ou se tiver um teste positivo para COVID, bastará a este servidor que suba no sistema o sistema corporativo, uma autodeclaração de que possui aqueles sintomas, ou uma cópia do exame que possa ter realizado e que tenha resultado positivo. Isso implicará imediatamente a concessão de 7 dias consecutivos de afastamento do trabalho, sem necessidade de apresentação de atestado médico, o que simplifica muito o processo. Como os docentes não utilizam o sistema STOW, eles deverão encaminhar essa autodeclaração ou o resultado do teste para a chefia do seu departamento ou para o dirigente da unidade, naquelas unidades que não possuem departamentos. Ao lado disso, foi também orientada a comunidade para que persista com as medidas de proteção neste momento em que a variante Ômicron tem causado um grande número de casos, em sua maioria leves. Importante, então, se a pessoa tem sintomas, que são aqueles sintomas clássicos, né, de síndrome gripal, não precisa ter a preocupação de pegar um atestado e saber se é Covid, se é gripe. Está com sintomas, faz uma autodeclaração, pode ficar em casa, tem um afastamento concedido. Exatamente. Subindo no sistema, no caso do servidor técnico administrativo, essa autodeclaração, ou a encaminhando para a sua chefia, no caso dos docentes. Lembrando que esta concessão de afastamento simplificada, ela é válida por 7 dias. Passados esses 7 dias, se os sintomas persistirem no 7º dia, mais 3 dias de afastamento simplificado serão concedidos. Se os sintomas persistirem além desses 10 dias, aí sim, um serviço médico deverá ser procurado para que seja feita uma reavaliação clínica da situação da pessoa. Queria só apontar uma exceção, se você me permite, Ayrton, que há alguns servidores que trabalham em áreas consideradas essenciais de trabalho ininterrupto. São as áreas basicamente da saúde, as áreas de segurança pública no campus e algumas outras atividades específicas definidas pelos dirigentes das unidades. Para essas pessoas cujo trabalho não pode ser interrompido de nenhuma forma, o afastamento simplificado não está facultado. Estas pessoas deverão ainda continuar procurando um serviço médico para uma declaração médica, mas a grande maioria dos nossos docentes e servidores terão esse mecanismo facilitado. Uma última pergunta, professor, uma outra exceção, as pessoas que não se vacinaram, qual que é o procedimento? Veja, Ayrton, no aplicativo do sistema MartWeb, em que o servidor ou o docente ou Júpiter e Janus, onde o aluno vão informar o seu status vacinal, há uma opção que é não me vacinarei contra a Covid-19. Caso a pessoa assinale essa opção, abrirá um outro campo solicitando que ela informe a razão pela qual ela não vai se vacinar. E se for por uma recomendação médica contra a vacina, lhe será solicitado que anexe essa declaração médica da impossibilidade ou da não recomendação de vacina. Perfeito. Professor Luiz, muito obrigado pela presença, bom trabalho hoje também ao longo do ano aí na comissão assessora e nos vemos num próximo boletim. Muito obrigado, continuamos às ordens da comunidade. Muito obrigado. Abraço. Bom, passamos agora para a professora Ana Sara Levin, que vai falar um pouco mais sobre as questões científicas e clínicas aí relacionadas ao vírus e à pandemia. Professora, bem-vinda, obrigado. Vamos começar pelo básico aqui. Quais são os comportamentos os comportamentos de risco que as pessoas precisam evitar e as medidas de segurança que elas precisam adotar diante desse quadro atual da pandemia, aí com a variante Ômicron, com um número muito elevado de transmissão, né, um grau de transmissão muito elevado. Quais são as recomendações do momento? O microfone está fechado, professora. Primeiro, eu quero cumprimentar todo mundo e falar muito obrigada por esse convite. E eu estou muito feliz de poder explicar as coisas, esclarecer coisas, porque eu vejo que tem muita coisa difícil.
No começo da pandemia, a gente achava que a coisa mais importante, que era muito importante, os objetos, o meio ambiente. E a gente tem, vocês lembram? A gente trazia as compras do supermercado e passava álcool, desinfetava tudo. Hoje a gente sabe que pode acontecer até uma transmissão por objetos, mas é muito pouco. Precisa você usar o objeto logo depois de uma pessoa infectada, porque logo o vírus não resiste. O que a gente sabe hoje? A gente sabe hoje que o principal é a transmissão entre pessoas diretamente pelo ar, pela tosse, pelas secreções. Eu costumo dizer que são 3 as coisas mais arriscadas. A primeira delas é a aglomeração. Então, são 3 As, né? Aglomeração. Então, a situação em que você se aglomera é uma situação de altíssimo risco. E agora com a Ômicron, que se transmite 4 vezes melhor do que a Delta, por exemplo, e mais vezes ainda do que a variante original, isso é muito importante. Então, evitar a aglomeração. Segunda, se você evitou a aglomeração, não adianta, porque você ainda tem outro fator de risco, que é a aproximação. Então, você não pode ficar, mesmo sem aglomeração, perto de outras pessoas. Porque se você tiver a mais próximo do que 1 metro, 1,5 metro de uma pessoa positiva, você tem alto risco de pegar. E você não sabe se as pessoas são positivas, né? Então, a aproximação. Então, esse distanciamento entre as pessoas é uma coisa muito importante. E o terceiro, que eu brinco, é ambiente fechado. Porque se fica gente dentro de um ambiente e o ar não é renovado, você acaba aumentando a concentração daqueles vírus no ar e as pessoas, mesmo que não estejam próximas, elas podem pegar. Então, o que eu digo? Não adianta você botar um ventilador lá e porque o ar está circulando, você não está você está protegido. Não, você precisa trocar o ar. Não adianta pôr um desses splits, os ar-condicionados que renovam o ar, que recircula o ar, que também não adianta. O que adianta? Ou ficar em ambiente ao ar livre, ou deixar janela e porta aberta para que aquele ar seja lavado, seja renovado, que você tenha troca de ar. Bom, então como é que fica a máscara no meio de tudo isso? As medidas mais importantes são essas 3. Só que você tem situações em que você não consegue manter essa situação ideal. Você ficar ao ar livre, você não tem controle. Diferença. E é aí que entra a máscara. Aí a máscara, ela é uma coisa principalmente para que uma pessoa que esteja com o vírus não transmita para os outros. É muito menos uma proteção de cada um do que uma proteção do infectado para os outros. É claro que aquela máscara, são 3 tipos de máscara, né? Uma máscara de pano, e existem máscaras de pano muito boas, são aquelas com 3 camadas e que tem um ajuste perfeito, mas tem muita máscara de crochê, tricô, com poros muito grandes, com camada única que não servem, mascarazinhas de algodão não servem, tá? Existe a máscara cirúrgica, que é boa, mas só adianta se você usar ela muito bem ajustada no rosto, cobrindo o nariz, cobrindo o queixo e não vazando pelos lados. E existe a máscara N95. A máscara N95, de verdade, é a que melhor protege a pessoa que usa, o usuário dela. Mas ela está restrita, primeiro que ela é muito desconfortável, e ela está restrita ao profissional de saúde, aquele que vai lidar diretamente com o paciente que a gente sabe que tem Covid. Então, se todo mundo sair por aí usando N95, não vai ter N95 profissional de saúde, e é muito difícil usar essa máscara. Então, a minha sugestão é que a gente use a máscara de pano com 3 camadas, que a gente use máscara cirúrgica, e que saiba que a gente tem uma certa proteção usando essas máscaras, mas que a gente oferece uma proteção para o nosso colega ali do lado, para a comunidade, se a gente, por acaso, tiver positivo e não souber. Está diminuindo a quantidade de vírus que vai ser expelido para o ar quando você respira e fala, né? Que vai chegar na outra pessoa, que vai ficar em suspensão no ar quando o ar não estiver renovado. Você reduz a quantidade de vírus que entra naquele ambiente e, portanto, você protege as pessoas que estão lá. Por que eu estou falando isso? Para quem está doente, sabe que está doente. Não. Principalmente agora com a Ômicron e as pessoas vacinadas, muita gente está infectada e não sabe. Ou está sentindo muito pouca coisa, a garganta raspando. E essa pessoa, ela é transmissora. Ela não está muito doente porque ela tomou vacina, mas ela é transmissora. E ela oferece risco para as outras pessoas. Esse é um ponto essencial que acho que precisa ser estressado, é que mesmo os assintomáticos
se estiverem com o vírus, transmitem o vírus para as outras pessoas, né? Não é porque você não está tossindo, passando mal em casa, que você não está transmitindo, né? É isso. E mesmo quem vai ficar bem doente depois, ela já começa a transmitir 2 dias antes. Então, supondo que eu adoeci no domingo, eu já estou transmitindo na sábado e na sexta. Então, tem um momento, mesmo que quem adoece já começa a transmitir antes de adoecer. Existe uma proporção de pessoas que vai ter quase nada de sintomas, porque ela está vacinada, ou basicamente porque está vacinada, ou porque é jovem, né, e é saudável. Essa pessoa transmite. E as máscaras, você vê as pessoas muitas vezes com uma máscara frouxa no rosto, né? Aí você está respirando o ar, ele não está passando pelo filtro da máscara, ele está vindo sem filtragem, né? Então, esse ajuste da máscara também, a senhora ressaltou, bem, muito importante. E quando eu falo ou canto, ou faço qualquer coisa, as partículas, elas vão. Né? Quanto mais forte eu falar ou respirar, mais longe essas partículas vão. E se uso a máscara, as partículas ficam retidas na máscara. E, professora, com esse índice de infecção altíssimo que a gente está vendo agora com a Ômicron, por que a USP vai voltar, retomar atividades? Não seria a hora de fechar novamente? Quer dizer, dá para a gente retomar as atividades com segurança com esse quadro epidemiológico atual? A situação da Ômicron é de extrema transmissibilidade, uma coisa inacreditavelmente transmissível. Acho que é uma das coisas mais transmissíveis que existem. Se a gente tivesse certeza que todo mundo vai ficar preso em casa e não vai circular de maneira alguma, então a gente talvez, o que está sendo feito na China, por exemplo, que é absolutamente impossível de circular e tudo está fechado. Não é o que a gente está vendo. A gente está vendo as pessoas circulando, a gente está encontrando as pessoas e muitas vezes sem esses cuidados que eu estou falando. Então a USP toma essa decisão de voltar tomando as medidas que previnem, orientando todo mundo a se cuidar e tomando as medidas necessárias para que haja o risco mínimo de transmissão. Pensando que na situação que nós estamos da sociedade, essa transmissão aconteceria fora da USP também. Professor, para quem está em dúvida, quer se testar, saber se está com Covid ou não, ou está com algum sintoma, não sabe se é gripe ou Covid, quais são os testes disponíveis hoje e qual que é o mais indicado? A Anvisa acabou de aprovar testes que as pessoas podem fazer em casa, tal. Esse é o caminho? Qual que é a orientação que a senhora dá sobre testagem? Olha, existiria uma política nacional ou estadual, poderia haver uma política de testagem, mas essas políticas elas não estão sendo feitas. Então a gente tem o teste para decidir o que a gente faz individualmente. A gente tem vários tipos de testes. O teste de anticorpo não nos adianta, porque o nível de anticorpos só significa que eu ou fui vacinada ou eu tive a infecção pelo vírus e eu não tenho uma medida da proteção que esses anticorpos dão contra uma nova infecção. Então, os testes que a gente tem são os testes ou de antígeno, são testes rápidos, que hoje estão disponíveis nos laboratórios e nas farmácias, e a gente tem os testes moleculares como RT-PCR ou LAMP, né, que é 2 testes moleculares. Os melhores testes, eles são moleculares, mas eles não são 100%. Então, existem 2 situações. A situação em que uma pessoa tem sintomas, e neste momento os testes têm um desempenho bom. Para pessoas que têm sintomas, que estão doentes, o teste desempenha bem. Tanto o teste molecular melhor e os testes de antígeno razoáveis. 70%, 80% dos casos eles detectam, tá? Em comparação aos moleculares. Quando você tem um teste, né? Teste da farmácia, ou até em laboratório, é aquele teste que você consegue fazer a leitura 15 minutos. Tá? Ela é boa, tá? 60%, 70%, 80%, dependendo da marca. Você tem o resultado na hora. Se ele vier positivo, é positivo. Se ele vier negativo, não dá absoluta certeza, porque tem 20% e 30% de positivos que vão vir negativos nesses testes. Tudo isso para quem tem sintomas. Para quem não tem sintomas, o desempenho desses testes de farmácia e até os autotestes, os testes domésticos que você vai poder fazer em casa, é ruim. É 30%, 40% no máximo. Então você não tem certeza, se vier positivo, é positivo. Se vier negativo, tem 60% de chance de não ser. Quer dizer, tem 60% das pessoas que são positivas pelo teste molecular e que o teste
de farmácia vai dar negativo. Então, ele não é um bom teste para quem não tem sintomas, mas ele é um teste razoável para quem está com sintomas. Professora, a última pergunta. Felizmente, a maioria das pessoas está se vacinando, mas ainda assim, muita gente vacinada, contraindo o vírus, até desenvolvendo sintomas, né? Então, o pessoal fica na dúvida, vale a pena se vacinar se eu pego de qualquer maneira? Então, esclarece um pouco essa situação. Por que as pessoas vacinadas continuam tendo Covid e por que apesar disso, ainda a vacina é tão importante? Então, olha, esse é um vírus muito dinâmico. Aliás, como todos os vírus, ele vai mudando. E ele vai mudando em várias características. Na transmissibilidade, como essa Ômicron é tão mais transmissível do que a Delta ou a Gama, que vieram antes deles. Então, ela vai mudar, ela é um vírus que vai se adaptando, né? E em relação a escapar da nossa imunidade. Então, a gente, quando tem uma infecção, a gente monta toda uma resposta imune para combater aquela infecção. E essa resposta imune, ela vira uma memória, que deveria me proteger na próxima vez que eu entrar em contato com este vírus. Quando o vírus está mudando, a minha resposta imune passa a ser não tão eficaz contra aquela nova mutação, aquele vírus que é um pouquinho diferente do anterior. A mesma coisa com a vacina. A vacina, você faz uma vacina de acordo com o vírus. Os vírus vão mutando e o que vai te atacar é um vírus um pouquinho diferente. Então, no final das contas, nós não podemos esperar que nós teremos proteção completa, nem pela infecção prévia, nem pela infecção que a gente já teve no passado, em 2020, no começo de 2021, nem pela vacina que a gente tomou. Mas o que a gente está vendo? A gente está vendo que, principalmente com a vacina, a gente se protege contra as infecções graves. Então, a gente diminuiu a proporção de internações de pessoas que pegaram Ômicron em relação a quem não vacinou. Então, se você se vacinou, você tem uma chance dezenas de vezes menor de se internar por causa daquela Ômicron. E se você tomou vacina, você tem chance, principalmente a terceira dose, você tem uma chance dezenas de vezes menor de morrer. Então, ela não está protegendo da infecção completamente, mas ela está protegendo a pessoa de ter um desfecho péssimo com essas infecções. Então, é fundamental a gente tomar vacina. É essencial a gente tomar vacina. Realmente, se a gente tivesse essa Ômicron em 2020, antes da vacina chegar, imagina, seria um quadro realmente muito preocupante. Seria uma coisa incontrolável. Com esse grau de transmissão, é incontrolável. Professora, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Vamos acompanhar o trabalho da comissão. Bom trabalho e nos vemos no próximo boletim, então. Muito obrigada, foi um prazer.